Olá, pessoal. Eu sou o professor Lucas. Nós estamos ministrando disciplina de noções de medicina nuclear pelo IDET. E diante dessa pandemia, com o advento das aulas online, nós resolvemos contactar um profissional da saúde, no caso, um estudante de medicina, para a gente tratar sobre esse assunto tão importante que é a medicina nuclear. Então, nós vamos aqui, de antemão, já gostaria de agradecer o Francineto, que é o presidente da Associação dos Estudantes de Medicina do Ceará. Ele é plantonista da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza e é estagiário na Clínica Médica Ariel Scafuri. Francineto, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em nos atender e contribuir com a nossa turma, que é um curso de radiologia. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em nos atender e, diante de um contato inicial que eu já tive com você, eu já vi que você gosta muito da questão da medicina nuclear e, por isso, essa interação que a gente resolveu fazer com você. Então, em nome do IDET, em meu nome, gostaria de agradecer e já começo com a primeira pergunta para você. Qual a importância da medicina nuclear para os avanços dos diagnósticos de doença e do tratamento? Então, para você, Francinete, para contribuir com a turma, né, com relação a essa questão. Primeiramente, boa noite, né? Que a gente está gravando à noite, mas para vocês que forem assistir em qualquer horário, enfim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade pelo Lucas, que é um companheiro de muito tempo. E, assim, a medicina nuclear tem uma abordagem imensa na medicina, é provavelmente a área que mais evolui na medicina, porque ela é baseada juntamente com a área da cancerologia, com a oncologia, não é verdade? E antigamente se tinha a noção que a medicina nuclear ela era baseada em dois grandes pilares. A gente tem a medicina oncológica de um lado, a medicina diagnóstica oncológica, que era baseada muito em relação ao metabolismo desses tumores, né, de processos tumorais, e na medicina cardiológica, em relação ao estudo da fisiologia e da atividade cardíaca, né? E desses tempos para cá têm se apresentado várias outras utilidades, dentre elas a medicina endocrinológica, né? A endocrinologia da atividade da tireoide, das glândulas adrenais, e a principal que eu considero delas, que tem um maior avanço, é em relação à medicina geriátrica, a medicina que atua para a atenção dos idosos. Essa atenção dos idosos ela é extremamente importante na atuação das demências, né, que são as doenças que entendem o metabolismo e o funcionamento do cérebro. A medicina nuclear antigamente só tinha o entendimento da área diagnóstica. Contudo, com a evolução, graças a Deus, na verdade, das coisas, a gente tem também o avanço da medicina nuclear para o tratamento. E, apesar de ter passos curtos na oncologia, passos seguros na utilização do iodo para tumores de tireoide, para tumores endocrinológicos, eu acho que a principal ponte de atuação na medicina são essas duas, assim, entre tratamento e diagnóstico. Do diagnóstico, eu diferenciaria em três: a oncológica, a cardiológica e a geriátrica. São basicamente esses três, e é extremamente importante, não se tem dúvida disso, que a medicina nuclear passou assim, a ser rotina nos grandes centros de diagnóstico. Muito bem. O Francineto, que é, como eu falei aí, ele está nos últimos semestres do curso de medicina pela UFC, esqueci só de mencionar, ele estuda na UFC em Fortaleza. Continuando aí, Francineto, eu gostaria que o futuro médico
o doutor falasse aí da quantidade de material radioativo que é inserido no paciente, os chamados radiofármacos. Porque nós sabemos que existe assim um mito muito grande e um desconhecimento muito grande, não só da população, como às vezes do paciente que vai passar por um exame como esse, dessa quantidade de material radioativo que é inserido no paciente. No caso aí, doutor, o material radioativo é um material pouco, um material intenso? Fale um pouco sobre isso, por favor. A gente tem que ter noção, primeiro de tudo, que o material radioativo, ele deve ser comparado inicialmente como os principais exames da medicina nuclear são relacionados à radiologia também. A gente tem que pensar primeiro na radiologia. Então, a gente tem uma tomografia computadorizada que emite uma certa quantidade que talvez, na verdade, provavelmente 100 vezes maior que uma radiografia comum, uma emissão única de rádio sobre o paciente. A tomografia ela tem uma emissão 100 vezes maior, contudo, essa emissão ela é responsável por menos que 1%, muito menos que 1%, diria eu que até 0,5% dos cânceres, que é o principal medo de nós, diagnosticadores e solicitadores desses exames, da medicina nuclear. Então, a gente tem a tomografia por emissão de pósitrons, o PET-TC, como responsável por menos de 0,5% dos tumores. Isso é importante ser falado, porque o material radioativo, ele para ser útil para nós da medicina, ele tem que ter uma meia-vida curta, uma meia-vida física e biológica curta para agredir, para ser menos agressivo possível a esse organismo que ele é indicado, seja por via endovenosa, seja por via oral, mas principalmente a endovenosa é a mais utilizada por nós. A principal delas é a fluorodesoxiglicose, que a gente carinhosamente chama de 18-FDG. Ela tem uma vida curta muito pequena, chega a ser algumas horas. E já é extremamente resolutiva para a maioria dos casos em que a gente analisa o metabolismo desse organismo. O risco é muito baixo. O risco é extremamente baixo. Chega a ser 0,5% dos pacientes adultos. Na população pediátrica é que a gente se preocupa um pouco mais, já que 2% dos cânceres acontecem, na verdade, por causa das tomografias computadorizadas. Então, eu classificaria como um método seguro, já que é menos de 1% para a população geral. Muito bem, e é muito importante esse esclarecimento, porque as pessoas têm justamente esse medo que você falou, principalmente na questão do câncer, né? E é importante destacar também, e aí se você puder reforçar, que para cada cintilografia, ou seja, para cada exame diferente da medicina nuclear, será utilizado um radiofármaco diferente, né? Um material isótopo diferente. Claro, tem alguns que eles vão se repetir, o material isótopo, mas os radiofármacos eles vão diferenciar no decorrer das diferenças das cintilografias, não é isso? Principalmente, a gente tem que entender que a maioria da utilização está sendo na medicina diagnóstica. E na medicina diagnóstica, você usa para detectar naquele momento o maior tempo que a gente tem nos tratamentos comuns da medicina nuclear, nos tratamentos rotineiros, é o iodo 131. E o iodo 131, ele passa cerca de uma semana no máximo no metabolismo humano, certo? E a excreção renal, ela ajuda bastante nesse entendimento.
Para os medicamentos utilizados na medicina diagnóstica, que é a grande, a vasta maioria, tem-se que entender que a meia-vida deles é de horas, horas. Principalmente o 18-FDG, que é o mais utilizado, a meia-vida de horas e as consequências são muito diminutas. As vantagens perpassam muito mais as desvantagens na utilização da medicina nuclear. E essa questão que você está falando da meia-vida desses radioisótopos é muito importante, e sem falar também que, em sua grande maioria, eles são produzidos artificialmente. Então, já tem um estudo ali detalhado, justamente para que tenha uma meia-vida pequena, para facilitar todo o processo. O entendimento da medicina, a principal parte da medicina de tratamento está na endocrinologia, das patologias da tireoide. E nas patologias da tireoide, com o uso do iodo, o paciente ele deve ser muito bem esclarecido quanto o tempo de tratamento dessas patologias. Quando você administra esse radioisótopo, ele passa cerca de uma semana, na verdade, bem menos que ela, cerca de 5 dias, 4, 5 dias, mas a gente estica para umas semanas para ter uma maior proteção. Esse radioisótopo ele passa do iodo 131, ele chega na tireoide, é a única parte que atua verdadeiramente o radioisótopo. Já existem vários estudos que comprovam da segurança dele, e você deve esclarecer. Essa é a grande chave para se utilizar a medicina nuclear nos dias de hoje. É o esclarecimento do paciente. Muito bem. Prosseguindo aqui, eu gostaria que você falasse a respeito dos protocolos de proteção da medicina nuclear, com relação aos EPIs, a questão da segurança do ambiente, enfim, fala um pouco sobre essa questão aí da proteção na medicina nuclear. Nessa parte a gente tem que ter muita atenção, porque a gente passou uma seguridade muito grande para o paciente. Isso realmente deve acontecer porque é muito seguro para o paciente. As consequências negativas de uma investigação de medicina nuclear para o paciente é muito diminuta. Contudo, para o técnico ou tecnólogo em radiografia, é extremamente importante, além do tecnólogo em medicina nuclear, que ele tenha o cuidado com os equipamentos de proteção individual, porque o nível de exposição dele, realmente, isso tem que ser categorizado, que é aumentado. Então, a proteção quanto à preparação do paciente pré-exame deve ser feita sem nenhuma dúvida, com toda a proteção de chumbo, usar o equipamento próprio para isso. Se puder ativar em questões não intervencionistas, com a medicina nuclear, a maioria da utilização da medicina nuclear é não intervencionista, se utilizar de proteções de chumbo, proteções tanto do aplicador dessa situação, como o técnico quanto do próprio ambiente, de proteções de chumbo na parede e do aplicador. Então, eu acho que é extremamente importante esses protocolos, porque eles previnem cerca de 90% dos cânceres que existem pela utilização por exposição laboral. Já existem estudos comprovando que a seguridade aumenta quando se seguem protocolos para a proteção da medicina nuclear. É importantíssimo que o aluno desse curso entenda que a utilização dos EPIs, o capote, aquele de chumbo que é pesado, incomoda um pouco, contudo, ele é importante, tanto na deambulação desse usuário, quanto na preparação do paciente. Muito bem, informações muito importantes aí. Francineto, doutor Francineto, na sua opinião, a que distância nós estamos
para termos mais acesso aos exames da medicina nuclear no tocante ao Sistema Único de Saúde, ao nosso sistema público? Você acha que nós estamos numa distância mais longa? O que você acha, na sua opinião, a respeito disso? Partindo de um princípio da questão do, do que os exames têm um preço elevado e etc. Eu inicialmente queria dizer que a minha experiência é de um hospital quaternário, né, em que a gente faz transplante. A gente faz transplante hepático, transplante renal, transplante pancreato renal. Então, o nível de complexidade é extremamente alto. E já nesse ambiente de complexidade alta, nós temos acesso à medicina nuclear. E, felizmente ou infelizmente, essa crise, essa pandemia que nos assola, vem para fortalecer o ambiente de saúde, não só regional, como nacional. Então, eu acho que a realidade da medicina nuclear para o ambiente público, ela nunca foi tão próxima, porque o entendimento de economia que a medicina nuclear causa é muito grande. Se forem feitos estudos econômicos quanto à utilização da medicina nuclear no barateamento do diagnóstico precoce de oncologia, do tratamento de tumores, é absurdo. Às vezes, no início de um tratamento, você precisa só de 5 ciclos de quimioterapia, o que evidencia um gasto anual de 10 mil, 15 mil reais. Enquanto que, em ciclos tardios, porém necessários, você tem um gasto de 15 mil, 10 mil reais, mas não por uma época de 5 anos, mas sim uma questão de 30 ciclos que, a depender do tratamento, se prolonga. E aí a medicina nuclear, basta os gestores que agora, repito, felizmente ou infelizmente, por causa do coronavírus, têm tido uma maior atenção para a causa da saúde. A questão do câncer foi uma das únicas que não pararam quanto a essa pandemia. E isso só evidencia a necessidade de diagnóstico precoce que a medicina nuclear nos fornece, nos ajuda e tanto salva vidas. Informação muito importante, como você disse, quando os nossos governantes eles realmente se alertarem para que e percebam que o investimento nos exames da medicina nuclear, que são bastante diagnósticos, como você colocou, eles não, quando eles entenderem que não são despesas e sim um grande investimento no momento e depois, como você falou, na questão de preservar vidas e na questão também de economizar os recursos financeiros, porque isso vai ocorrer com certeza. Então, certamente nós teremos uma saúde diferente. E concordo plenamente com a sua colocação. Doutor, para a gente finalizar o nosso bate-papo, gostaria que você deixasse uma mensagem de incentivo para os alunos da nossa turma, na questão de continuar estudando, da importância de estudar. Você, como eles estão vendo, um jovem estudante de medicina já terminando, já com estágios em alguns hospitais em Fortaleza. Enfim, eles estão numa área muito boa, na parte técnica, mas muito boa. Eu gostaria que você deixasse aí um incentivo, uma mensagem de incentivo para eles. Senhores, é o seguinte, senhores e senhoras, né, sem dúvida nenhuma, eu acho que o espaço da saúde ela sempre foi muito feminino e foi muito bem igualitário. A medicina, tanto radiológica quanto a medicina nuclear, eu afirmo para vocês, a área que mais evolui na medicina. A gente tem essa pandemia, que tem uma grande crise pneumológica, na verdade, em que a insuficiência respiratória está sendo muito estudada, mas o principal foco, tanto dos países ricos quanto dos países pobres, está, ao longo prazo, voltado para essas 3 áreas: a área da oncologia, da radiologia e da geriatria, que são as 3 áreas que a medicina nuclear mais se esbalda
realmente em feitos. E é simplesmente uma profissão engrandecedora. Engrandecedora. Os tratamentos só evoluem, as terapêuticas são muito, muito eficazes. Vocês realmente salvarão vidas. E seguindo os protocolos de proteção individual, vocês também se protegerão contra a maioria das afecções que possam lhe surgir. Sem dúvida nenhuma que a atenção a vocês é redobrada. Isso nós não podemos esquecer. Mas a função social da atividade de vocês, ela é extremamente necessária, tanto para o início do diagnóstico, quanto para o tratamento das principais patologias que acometem a população geral. Isso é importante se diga, Lucas, porque as principais causas de mortalidade hoje, tanto no Brasil como no mundo, são cardiovasculares e oncológicas. A pessoa, se não morre por causa do coração, morre por causa de câncer. E essas pessoas, os técnicos que estão se formando agora, tanto os técnicos quanto os tecnólogos, eles vão realmente atuar na sobrevida desses pacientes e vão ser uma ponte mais que importante para o tratamento e diagnóstico desses mesmos. É um prazer imenso poder compartilhar isso com vocês. Eu espero trabalhar com a maioria de vocês, vai ser uma felicidade imensa para mim. E eu deixo um grande abraço, tanto para você, Lucas, como para os alunos, e espero ter contribuído. Podem me perturbar em qualquer momento, podem falar e requisitar qualquer dúvida, eu, na medida do possível, tentarei ajudar. Um abraço forte. Francineto, eu que agradeço a sua disponibilidade, a sua atenção desde o início, que se disponibilizou de imediato a nos atender, a atender a turma. Então, agradeço mais uma vez em meu nome, em nome do Centro Educacional IDET aqui de Itauá. Gostaria de desejar muita sorte para você aí, muito sucesso. Gostaria também de agradecer aqui a Mariana, que nos está dando apoio tecnológico. E, com certeza, esse conteúdo vai ser muito importante para os nossos alunos. Com certeza, essas informações dadas por você são de grande valia para que esses futuros profissionais tenham essas informações para levar para o resto da vida. Muito obrigado. Eu espero contar com vocês, se for possível, em outros momentos. Com toda certeza, pode contar. Estamos juntos. Nós estamos passando por essa pandemia, mas vamos passar. Eu acabei de voltar, os ambulatórios já estão todos funcionando na rede pública. Nós vamos diminuir as filas, vamos trabalhar para que essa realidade mude e vamos seguir juntos. Eu acho que é importante não perder a fé, não perder a fé em momento algum. Estamos juntos, Lucas. Você sabe que tem um grande valor emocional para mim. E é isso aí. Um abraço, até outra hora.